Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo aqui no canal depois de 2 anos. Enfim, eu sumi por este tempo por N motivos, mas agora eu voltei porque é algo que eu gosto de fazer, então eu quero que isso se torne um hobby meu, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, vou continuar com os mesmos assuntos espirituais, sobre arquétipos, minhas experiências e conhecimentos. E este vídeo é uma atualização, um remake do vídeo da minha experiência com o arquétipo do súcubo. Então, eu usei o arquétipo do súcubus lá para 2022, se eu não me engano, né? Usei por um tempinho porque esse arquétipo é punk. E eu vou contar aqui a minha experiência. Bom, primeiro de tudo, eu utilizei uma bioquinesis que tem aqui no YouTube, que se vocês pesquisarem sobre este arquétipo, vocês já vão achar de forma fácil e rápida. E é realmente muito eficaz, tá? Eu só ficava escutando, eu não ficava olhando a imagem. Às vezes sim, às vezes eu fazia meditação, mas eu ficava mais escutando do que vendo a imagem, meditando sobre ela. E só no primeiro dia eu já vi resultado, como a maioria dos arquétipos. A primeira coisa que me aconteceu quando eu comecei a utilizar o arquétipo do súcubo foi que a minha libido ficou extremamente alta e descontrolada. Então vocês pensem, era literalmente 24 horas por dia, pelo menos umas 5 vezes por dia, era algo que estava impossível de se controlar, era a única coisa que também passava pela minha cabeça. Eu sentia toda hora, de uma forma anormal. Eu acho que não é possível um ser humano sentir daquela forma a qual eu senti. Não tem como, é muito anormal. Mas eu gostava pra caramba, só que isso foi me afetando demais, porque é anormal, então a gente tem que estar no equilíbrio e eu estava totalmente desequilibrada. Então foi bom, mas foi horrível, porque isso acabou comigo e não senti. A segunda foi a questão de elogios, sabe? Enfim, por exemplo, quando eu ia na rua, os elogios e os olhares para mim não eram de uma forma normal, de tipo, nossa, que moça bonita, não sei o que. Não, era um olhar, tipo, sabe aquele olhar que não é normal e não é pra ser normalizado? Então, era aquele tipo de olhar e comentários também. Mas aí eu falo, minha intenção não era atrair, né, homens. Mas ao invés de atrair homens bonitos, altos, elegantes e cheios de money, por exemplo, o que olhava pra mim e vinha falar comigo? Eram os velhos, feios, que se arrumavam totalmente horríveis e que não tinham dinheiro. Tipo assim, tá certo que o meu objetivo não era nenhum dos dois, mas poxa. Então assim, foi um motivo assim que eu não quis mais utilizar, porque não vinha nada de bom, só vinha assim. Outra questão é que às vezes eu tava normal, de boa. Eu lembro até um dia que eu estava indo numa loja, eu cheguei lá e o moço veio me atender. E eu não estava sozinha. E aí, tá, eu pedi ajuda, eu não lembro o que eu fui comprar, tá? Na verdade, eu realmente não me lembro o que eu fui comprar. E aí, ele tava explicando as coisas do que eu ia comprar, eu me lembro muito bem disso, e eu tava olhando pra ele, tipo, ah, entendi. Eu estava prestando atenção no que ele estava me explicando. E ele simplesmente, do nada, solta: você poderia parar de dar em cima de mim porque eu tenho um namorado? Aí eu fiquei... sabe, tipo... Ai, eu fiquei meio confusa. Como assim? Eu tô dando em cima dele, não tô fazendo nada, só tô olhando pra ele, prestando atenção no que ele está falando sobre tal coisa que eu quero comprar. Isso aconteceu algumas vezes. Mesmo sem eu querer, sem intenção, era uma energia que eu emanava, né? De querer, entendeu? Em questão de me achar bonita, assim, eu não lembro. Eu achei, tipo, não foi algo que me coisou tanto, assim, minha autoestima, porque
coisou mais essa questão da libido mesmo, sabe? Foi o que pegou demais. Outra coisa que eu tive foi a falta de energia, justamente porque eu só pensava e fazia todo dia, por muito tempo. Eu não queria nem sair da cama, eu não conseguia sair da cama, de tão pesada que eu tava me sentindo. E a única coisa que passava pela minha cabeça. Então, basicamente, a minha libido foi direcionada apenas para uma área, enquanto as outras áreas da minha vida estavam estagnadas. Então, a libido focou apenas nisso, entendeu? Outra coisa que eu tive também foram os ataques, né, dos queridos. Sim, eu tive os ataques deles. Sabe, pra vocês terem noção, vocês sabem o que é ter a presença literalmente presente? Como se fosse uma pessoa? Cara, isso é surreal. É o que eu falo pra vocês e pra muitas pessoas. O mundo espiritual é muito real. É tanto real quanto este mundo aqui. E é incrível. Incrível, incrível. Eu acho incrível isso, tá? E os ataques foram muito difíceis de eu me livrar. De fato, extremamente difícil. Vocês não têm noção. Que basicamente eu não conseguia ter o controle sobre a situação, porque não era só sobre mim, sobre o arquétipo. Depois acabou tendo eles em si, de fato. Então foi ainda bem mais difícil de eu me livrar, porque é algo que você sente de fato e é difícil controlar quando isso tá descontrolado, correto? Se é que vocês me entendem. E eu não conseguia parar. Tanto que quando eu fazia depois eu simplesmente passava muito mal. Muito mal mesmo. E eu falava, eu não acredito, eu não consegui, entendeu? Porque não era só sobre mim, entendeu? E, obviamente, a gente que tem um negócio sobre controle. Mas, quando não tem só, de fato, a gente, fica muito mais difícil. Mas depois de um trabalho da dificuldade que eu passei, deu tudo certo. Comecei a buscar mais e entender mais. Nessa época eu não entendia muito dessa parte espiritual, eu ainda tava no começo. Enfim, a gente sempre vai aprendendo e tá tudo bem. E não é um arquétipo que eu quero utilizar mais, porque foi só nessa área que ele serviu, entendeu? E ainda foi de forma desequilibrada. Então, tem esse lado luz, mas o lado sombra é extremamente intenso, entendeu? Extremamente intenso. Então, mas obviamente que talvez vá de pessoa para pessoa. Isso é óbvio, na verdade. Cada pessoa acaba tendo uma experiência um pouco diferente. Tem quem vai se dar bem com esse arquétipo, tem. Mas uma coisa que eu digo é que o mundo espiritual é real, então tem que tomar muito cuidado com arquétipos de seres espirituais, entendeu? Principalmente relacionados a divindades. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso e ser respeitoso com esse tipo de coisa, entendeu? Tem que saber lidar, porque é algo muito sério de verdade. Então, eu não recomendo, entendeu? E eu não voltaria a usar. Mas cada um faz o que bem entende, mas tem que ser de uma forma responsável, tá bom? É isso. O que vocês acharam da minha experiência?